Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube aqui, do Éder Casquel, que Deus abençoe tua vida, que você possa cada dia mais, né, ser abençoado aí na presença do Senhor, nosso Deus. Estamos uma série de mensagens aqui pelo nosso canal no YouTube, né, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Estamos falando sobre os inícios da igreja, assim que Paulo volta da escola de Gamaliel, fica 10 anos, né? Tudo em silêncio, de repente começa a acontecer um movimento na Galileia, onde um nazareno pregou o evangelho, né? Um evangelho do reino de Deus, foi morto, crucificado. Ao terceiro dia, né? Os discípulos afirmam que ele ressuscitou e começam a clamar por este nazareno. E no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, olha lá em Jerusalém, Saulo está em Tarsus, ele é informado dessas informações. Em Jerusalém, eles estavam 120 crentes em um cenáculo lá reunidos. De repente aconteceu um movimento estranho, a cidade inteira foi lá ver, porque eles falavam em línguas estranhas, eles pulavam, estavam como que embriagados, falando que estavam cheios do Espírito de Deus, que o que aconteceu era o que estava escrito em Joel, capítulo 2, 28, tinham informações até das escrituras, daquele movimento que estava acontecendo. E um deles, chamado Pedro, pôs-se em pé e pregou, e 3.000 pessoas levantaram a mão, aceitaram o tal do Nazareno. Então começamos a perseguição, né? Perseguindo os cristãos. Então, quando ainda estava lá em Tarsus, né? Saulo também havia ouvido falar histórias do Nazareno, de pessoas de Tarsus que haviam ido nas festas em Jerusalém, viram Jesus pregar, ouviram falar da fama de Jesus, porque a fama de Jesus chegou em todo o império da sua época, né? Então Saulo também havia falado, né? Então Saulo e os principais das sinagogas, eles logo declararam que Jesus era um impostor. Saulo não podia reconhecer Jesus como Messias, porque ele havia condenado e criticado os rabinos da lei. Não, ele é contra a lei, ele debateu com a lei, então ele é contra, né, as coisas de Deus. Então na mente de Paulo já era criado aquele ódio de que foi formado pelo farisaísmo contra a pessoa de Jesus. Jesus fora julgado, preso, crucificado. Eles agradeceram, né, dizendo que o blasfemador fora silenciado, tirado do caminho. Agora o grupo do Nazareno estava mais forte do que antes, porque no dia que crucificou Jesus, todos abandonaram, e agora tem milhões de cristãos, agora já 8.000 pessoas, né? Em 2 mensagens, Pedro ganhou 8.000 almas, 8.000 pessoas dispostas a morrer por este Nazareno. A indignação de Paulo foi tão grande que chegou ao ponto, né, de pensarem, né, de evoluir realmente, de tirar da face da terra todos os seguidores do Nazareno. Ao saber que os seguidores do Nazareno haviam sido dispersos, mas reuniam-se em pequenos grupos para orar a Deus, né, declarando eles ter Jesus ressuscitado dos mortos, né, ele achou que era necessário lutar com as suas próprias mãos contra eles, né? Então eles, pelo que se acredita, Paulo sentia até raiva ao pensar nos cristãos, porque para ele era um grupo de blasfemadores que estavam, né, querendo adorar um Jesus que queria ser igual a Deus, queria ser o Pai que havia sido crucificado, e agora os discípulos haviam falado a mentira, seria muito maior porque ele ressuscitou e está vivo em Jerusalém. Então realmente a ira, ouviram dizer que alguns dos seus líderes, aí ele ouviu dizer que algum dos líderes havia sido levado diante do Sinédrio para falar sobre o assunto abertamente diante do povo. Aí ficou sabendo que seu mestre Gamaliel mostrou-se benigno e até recomendou a soltura de prisão. Aí Saulo sentiu-se irritado com os conselhos de Gamaliel, pois acreditava que os seguidores de Cristo mereciam a morte. Gamaliel conhece, ele sabe o que está falando, mas esses seguidores de Cristo merecem a morte. Gamaliel, no resultado final, vamos assim dizer, a tese de Gamaliel é correta, mas o resultado que Paulo esperava era que decretasse a morte. Gamaliel disse lá, né, em Atos, olha, cuidado para não estar lutando contra Deus.
assunto, o conselho realmente de Deus. Tá com pensamentos desse em mente, Saulo decidiu deixar Tarsus e voltar a Jerusalém, tão insatisfeito que decidiu lutar pessoalmente contra os nazarenos. Ele falou: não, eu mesmo, com as minhas próprias mãos, aonde eu achar um seguidor desse nazareno, aonde eu achar um seguidor desse falso Messias, desse falso Jesus de Nazaré, que já foi morto aí, mas agora estão mentindo que ressuscitou, eu mesmo, com as minhas próprias mãos, eu vou destruí-los. Imediatamente se desligou da escola, de Samaia, a escola de Gamaliel, e foi apresentar os seus serviços ao sumo sacerdote, a fim de eliminar os cristãos, ou aqueles que eram os nazarenos, tá? E logo a sua fúria contra a igreja ficou tão conhecida que o seu nome causava terror a qualquer ajuntamento de cristão. Tanto que quando Deus mandou Ananias orar para ele, Ananias falou: Senhor, eu tenho ouvido falar coisas terríveis, esse homem tem fúria dos cristãos. Rápido em suas ações, dispersou muitas congregações, igreja, na prisão, condenou homens e mulheres, matou filhos nas frentes dos pais, condenou à morte tantas pessoas. A sua ira tão cega, a ponto de esmagar os seguidores de Cristo. A sua ira era tão grande que o seu desejo era esmagar, acabar com cada seguidor que havia de Jesus Cristo. Um dos 7 escolhidos da igreja de Jerusalém para entregar aos pobres e cuidar dos pobres, quando surgiu aquela questão, escolheram 7. E Estevão era um dos 7 escolhidos. Estevão era o mais ativo de todos os diáconos. A Bíblia diz que era um homem cheio de fé, poder e autoridade de Deus, fazia maravilha no meio do povo, era um diácono cheio do poder de Deus. E então a Bíblia diz que ele foi pego nessa perseguição e foi levado diante do Sinédrio. Ele foi levado diante do Sinédrio. Quando chegaram, quando chegou diante do Sinédrio, que olharam e viram realmente, a face de Estevão brilhava como a face de um anjo, e ele falava palavras que eles não conseguiam jamais distorcer, porque eram palavras de autoridade, como a palavra de Cristo. Paulo não podia deixar de perder. Então Paulo, quando soube que pegou Estevão, aí que Paulo entra na história, quando Paulo soube que Estevão estava preso, e Estevão era um homem sábio, então ele se desloca, vem a Jerusalém, já está a serviço do sumo sacerdote, então ele decide assistir ao julgamento de Estevão. E a Bíblia diz que ninguém podia resistir Estevão na palavra. Além de ser cheio do poder de Deus, se transfigurou-se como um anjo, irritando, enfurecendo. Eles ficaram endemoniados realmente e pegaram Estevão, arrastaram para fora e com pedras apedrejaram. A roupa de Estevão ficou aos pés de Saulo como o mandante, Paulo, acredito eu, Saulo foi como que o representante do Sinédrio no local desse apedrejamento. Por quê? Porque Saulo, as roupas ficou no pé dele. Tá aqui, as roupas do cara, o cara tá lá, aqui está realmente o vestígio. Então Paulo, com aquela fúria, o sumo sacerdote designa Saulo para acompanhar a morte de Estevão. Paulo vê um cristão verdadeiro morrendo, olhando para o céu e dizendo: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. E quando ele está na ânsia da morte, ele repete as mesmas palavras da cruz, lembrando que a igreja e Cristo é um só. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Lembre-se que poucos dias Jesus havia entregado a sua vida por amor de nós. E as palavras foi: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Agora, um pouco mais à frente, já na história da igreja, Estevão, o primeiro mártir, usa as mesmas palavras de Cristo: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Paulo fica observando aquelas palavras, quem sabe aquilo entra na sua mente, mas rapidamente ele volta em si, e o desejo e o ódio de matar os cristãos é muito grande. Paulo entra agora para a sua segunda empreitada maior para o império, maior para destruir
navios cristãos do Império Romano, aonde ele decide buscar cristão em Damasco. Paulo está decidido agora, depois que ele vê a morte de Estevão, satisfaz a sua ira, chega diante do sumo sacerdote, pede a carta para ir a Damasco, para buscar, porque ficou sabendo que tinha crentes, né, dispersos por todos os lugares. Diz: eu vou aonde eles estiverem, vou matar, vou arrastar, vou destruí-los, vou trazê-los em pedaços, vou acabar com a seita do Nazareno. Diante dessa ira, ele pega a carta e vai a caminho de Damasco, que é a próxima mensagem aqui da nossa série A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Que Deus abençoe tua vida.